Oi, hoje vamos mergulhar em uma parte sombria da história da humanidade. O Holocausto, o socialismo e o comunismo. Vamos entender como essas ideologias se cruzaram e como seus impactos moldaram o século XX. Mais do que fatos históricos, essa é uma reflexão sobre o poder das ideias e como elas podem ser usadas para o bem ou para o mal. Fica comigo, porque essa conversa é importante. O Holocausto, também conhecido como Shoah, foi um dos eventos mais trágicos e brutais do século XX. Ele ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial, entre 1941 e 1945, sob o regime nazista liderado por Adolf Hitler. Esse genocídio sistemático resultou na morte de aproximadamente 6 milhões de judeus, além de outros grupos minoritários, como ciganos, pessoas com deficiências, homossexuais, prisioneiros políticos e opositores do regime. Mas para entendermos melhor as conexões históricas e ideológicas com o socialismo e o comunismo, é importante analisar o contexto histórico e as motivações ideológicas por trás desses regimes e do próprio nazismo. O Holocausto e o antissemitismo. O antissemitismo foi central na ideologia nazista. Os nazistas acreditavam que a raça ariana era superior e que os judeus representavam uma ameaça à pureza e à hegemonia da Alemanha. Esse ódio racial foi combinado com a crise econômica que a Alemanha enfrentava após a Primeira Guerra Mundial e o Tratado de Versalhes, que havia imposto sanções severas ao país. Os nazistas utilizaram os judeus como bodes expiatórios para justificar as dificuldades econômicas, políticas e sociais da Alemanha. Essa narrativa foi fundamental para consolidar o poder de Hitler e implementar medidas como as Leis de Nuremberg, 1935, que excluíram os judeus da cidadania alemã e limitaram seus direitos. O nazismo, antissocialismo e anticomunismo. Embora o termo nacionalsocialismo possa causar confusão, o nazismo era profundamente antissocialista e anticomunista. Apesar de usar a palavra socialismo em seu nome, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, NSDAP, não compartilhava os princípios do socialismo clássico, como a luta de classes ou a igualdade econômica. Hitler via o socialismo e o comunismo como inimigos ideológicos, associando-os aos judeus em sua propaganda antissemita. Ele acreditava que o marxismo, uma ideologia comunista desenvolvida por Karl Marx, fazia parte de uma conspiração judaica internacional para dominar o mundo. Assim, combater o socialismo e o comunismo tornou-se uma prioridade para o regime nazista. Socialismo e comunismo no contexto histórico. O socialismo e o comunismo surgiram como respostas às desigualdades geradas pelo capitalismo industrial no século XIX. Ambos os sistemas buscam, em essência, uma sociedade mais igualitária, mas têm diferenças importantes. 1. Socialismo. Geralmente defende uma propriedade coletiva ou estatal dos meios de produção, mas admite um grau de liberdade econômica e política. Segundo o comunismo, visa uma sociedade sem classes, onde todos os bens são de propriedade comum, sem distinção entre público e privado. Na prática, regimes comunistas, como o da União Soviética, frequentemente adotaram sistemas autoritários. Durante a ascensão do nazismo, a União Soviética, liderada por Joseph Stalin, era vista como a maior representação do comunismo. O medo do avanço comunista ajudou Hitler a conquistar apoio, especialmente entre os industriais e a classe média alemã, que temiam a expropriação de suas propriedades. O papel da União Soviética. Embora a União Soviética tenha sido uma das principais potências a derrotar o nazismo na Segunda Guerra Mundial, seu regime também foi marcado por autoritarismo e repressão. O stalinismo, uma variante do comunismo, resultou na morte de milhões de pessoas, seja por purgas políticas, fome forçada, como o Holodomor na Ucrânia, ou trabalhos forçados em gulags. Essa sobreposição de regimes totalitários, nazismo e stalinismo, gerou intensos debates históricos. Enquanto ambos buscavam o controle total da sociedade, suas motivações ideológicas e métodos diferiam significativamente.
O nazismo era baseado no racismo e na supremacia étnica, enquanto o stalinismo defendia uma revolução de classes, mas acabou se tornando um regime autoritário. Reflexões sobre o socialismo, comunismo e o Holocausto. Embora o Holocausto tenha ocorrido sob um regime que combatia socialismo e comunismo, é importante entender como essas ideologias foram manipuladas na narrativa nazista para justificar a perseguição de judeus e outros grupos. O nazismo distorceu conceitos sociais e políticos para consolidar seu poder, utilizando o medo como ferramenta de controle. Ao longo da história, regimes totalitários, sejam eles de direita ou de esquerda, demonstraram como a concentração de poder pode levar a atrocidades. O Holocausto serve como um lembrete sombrio dos perigos do ódio, da intolerância e do autoritarismo, independentemente da ideologia. Chegamos ao final dessa reflexão sobre o Holocausto, o socialismo e o comunismo. E espero que você tenha conseguido enxergar o quanto esses eventos e ideologias marcaram a história da humanidade. O Holocausto nos mostrou o que o ódio e o extremismo podem causar, enquanto o socialismo e o comunismo, apesar de suas promessas de igualdade, também trouxeram lições importantes sobre o poder e suas distorções. A história nos ensina que precisamos estar atentos, questionar e valorizar os direitos humanos. Essa é a única forma de garantir que tragédias como essas nunca mais se repitam. Se esse vídeo te fez refletir ou aprender algo novo, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Isso me ajuda muito a continuar trazendo mais temas importantes como esse. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.